Como eu tenho dito aqui nas últimas semanas, toda conversa que nós temos aqui, todo e quaisquer conceitos, lições, perspectivas de vida, tem a ver com uma pessoa. E o nome dessa pessoa é Jesus. E você pergunta o porquê do óculos, né? Não é porque Jesus está na praia. Mas acho que é uma boa maneira de ilustrar que tudo que a gente conversa nessa comunidade tem a ver com a cosmovisão de Jesus. A maneira como Jesus vê o mundo. A maneira como Jesus vê a história. Então, se de repente você ouve alguma coisa assim meio estranha para você, você fala, pô, mas isso aí não está... Ou se você percebe que algumas coisas que a gente fala que destoa demais daquilo que você ouve fora, que você ouve nas redes sociais, que você ouve nos filmes, no encontro com seus amigos, fica tranquilo, é bem natural que vai acontecer isso. Porque a gente tem tentado trazer para essa comunidade e alimentar essa comunidade com a visão de Jesus sobre o mundo. Por que a gente faz isso? Porque a gente crê que Jesus Cristo não é meramente um profeta, não é meramente um guru, um sábio do Oriente. A gente acredita que Jesus Cristo é Deus encarnado, é o Filho de Deus encarnado que veio até nós. O Filho de Deus que deixou a eternidade e rasgou as dimensões até chegar à história, para nos trazer de volta, nos levar de volta para casa de onde nós saímos. Eu sei que na turma que está rolando de segunda-feira, no drama das Escrituras, teve um dia que teve um insight aqui. Alguém perguntou, alguém falou assim, uai, Teco, ou Lu, não sei com quem que estava ensinando naquele dia, mas disseram assim, uai, então quer dizer que nós saímos do jardim, do Éden, e aí Deus está nos levando de volta para o jardim do Éden? Bingo! Eu sei quem disse isso. Bingo! E eu fiquei pensando, puxa, tem 10 anos que eu estou falando isso, e o Teco e a Lu vêm ali em 15 minutos, e eu falei, uau, é isso mesmo. Isso acontece sempre. Não, mas essa é a parte da brincadeira. Né? É isso, bingo. Deus está nos levando de volta para o Éden, mas é um Éden agora todo reestilizado. Todo versátil, todo cheio de cidades, né? Porque no Éden original você não tinha cidades, agora tem cidades. Então, Deus está nos levando de volta para casa. E quando eu penso naquilo que a gente conversa aqui nas últimas semanas, que a gente falou sobre famílias, sobre os nossos relacionamentos em casa, as dificuldades e os grandes desafios que nós temos para lidar com as pessoas, a gente precisa olhar para Jesus e pensar, Jesus, o que você pensa sobre isso? Tá bom? Então, só para ficar bem claro para você, olha, eu estou super aberto, os líderes dessa comunidade estão super abertos para a gente conversar com você, a hora que você estiver disposto, se tem alguma coisa que a gente fala e que não bate legal, não desce redondo, né? Vem conversar com a gente, vamos ver como é que a gente consegue se explicar melhor. Mas eu te adianto uma coisa, o nosso convite para você não é de uma experiência meramente intelectual, embora exista essa dimensão. O nosso convite para você é de uma experiência pessoal com a pessoa de Jesus. Quando você tem essa experiência pessoal com a pessoa de Jesus, aí insights como esse, que tiveram no drama, começam a surgir na nossa... Porque daí a pessoa de Jesus está realmente viva e falando dentro de nós. Beleza? Tranquilo? Quanto tempo você acha que leva para mudar uma vida? Uma vida inteira. Quanto tempo a gente leva para sermos transformados? Será que é de um dia para o outro? Será que é de uma palestra para outra, de um sermão para outro, num retiro? A gente vai, nessa sociedade imediatista que a gente vive, a gente vai acreditando na mentira de que a gente muda se a gente tiver a fórmula correta. Se a gente tomar um remedinho, a gente resolve. Né? Se a gente colocar as informações corretas, a gente resolve os nossos problemas.
E aí a nossa crise ao longo da vida vai se dando por quê? Porque a vida vai passando e a gente vai vendo que a gente não muda assim, da noite para o dia. A gente vai percebendo que as nossas mudanças, ela é um processo ao longo da vida. Então você pega os adolescentes, pega essa turma mais nova que estão doidos para experimentar uma mudança na vida deles. E sabe qual que é a frustração? Quando eles chegam aos 25, 30 anos, eles começam a perceber que eles ainda estão esperando a transformação que eles achavam que iam ter aos 25, 30 anos, e não tem. E pior ainda é o pessoal que chegou aos 40, aos 50 e olha para trás e fala, mas eu ainda estou em processo? Sim, ainda estou em processo. E eu acho que quando você chega nos 50, nos 60, a crise é essa também, porque você já está com 50, 60, você pensa, puxa, eu já estou mais maduro, eu já vivi bastante, mas ainda estou escorregando em algumas coisas. Então, a nossa vida é um processo que Deus está fazendo em nós. E hoje de manhã eu queria encorajar você a pensar em como Deus está mudando você ao longo da vida, nas suas relações familiares. Como que Deus está transformando você dentro da sua família, dentro da sua casa, dentro dos seus parentes, dentro da relação, daquela relação que você chama de amigos. No passado, long time ago, muito tempo atrás, um rapaz, que vocês devem conhecer muito bem, filho de 12 irmãos, mais as suas irmãs, que nós não sabemos quantas eram. Ele vivia com a sua família numa espécie de fazenda, eram meio que, viviam no campo, cuidavam de ovelhas, pastoreavam gado, pastoreavam ovelhas, cuidavam de gado, alguns mexiam com agricultura. E essa família, ela sempre teve uma marca registrada. Essa família era a família dos enganadores. Por quê? Porque o pai, eu não acho que começou com o pai, a gente já conversou umas semanas atrás que o fruto nunca cai longe da árvore. Então quando a gente pensa que é o pai que é o problema, aí você vai ver o vô e a avó, e o bisavô e a bisavó, eles são muito piores, né? Nas coisas ruins, nas coisas boas também. Mas vamos começar do pai. O pai já é um camarada que nasceu tentando enganar o irmão, tentando usurpar o lugar de primogênito do irmão. O nome dele era Jacó. Um camarada que nasceu com seu irmão gêmeo segurado no calcanhar do seu irmão. E o Jacó, como a gente já conversou aqui algumas vezes, ele ao longo da sua vida, por onde ele passou, ele deixou rastros de engano. Sabe, quando tinha uma maracutaia, você sabia que era o Jacó. Você queria localizar o Jacó? Você abria as páginas dos jornais e via onde que tinha havido algum golpe, algum estelionato. Aí você sabia, Jacó passou por aqui. A família dos camaradas era mestre em enganar os outros. Bem, o Jacó cresceu, formou a sua própria família e, como de se esperar, os seus filhos se tornaram muito parecidos com Jacó. E os camaradas eram mestres no engano. E eles tinham umas situações assim que era complicado. Ora eles brigavam um com o outro, ora eles se juntavam, que nem as nossas famílias. Tem hora que a gente briga para quebrar o pau, mas também mexe com a gente, que a gente junta e sai, né, de braço com quem nos afrontar. Esse pai, junto com as suas duas esposas, o nome delas era Raquel e Lia, mais as suas concubinas, que eram mães de outros dos seus filhos, estavam vivendo a sua jornada e foram morrendo, algumas delas. Raquel era mãe de 2 dos filhos. Raquel tinha um problema, ela não conseguia engravidar, fez vários tratamentos, mas não chegou. Mas ela conseguiu ter 2 filhos, enquanto a Lia, a sua concorrente, teve 4, 5, as suas concubinas tiveram mais, ela teve 2. O nome desses filhos era o Benjamim e o José. O José nasceu, pegou ainda uma parte da sua infância com a sua mãe, viva, mas o Benjamim, ele teve a infelicidade de ter a sua mãe morreu no parto. Tanto que o nome inicial de Benjamim não era Benjamim, era Benoni, que era filho da minha aflição. E aí, quando a mãe faleceu, o pai trocou o nome Benoni para Benjamim. Então,
Eles eram 2 irmãos da mesma mãe e do mesmo pai, numa família de mais 10 irmãos, e com a sua mãe falecida. Só quem viveu numa família aonde você não é filho biológico de um ou do pai ou da mãe e vive com irmãos misturados, é que sabe a dificuldade que isso traz às vezes, de culpa, de sensação de exclusão, de perseguição, né? Raquel morreu, Benjamim e José se tornaram os filhos prediletos de Jacó. Raquel era quem Jacó amava, de verdade. Raquel era a mulher por quem Jacó trabalhou os primeiros 7 anos com o seu tio Labão, e ele o enganou, e aí ele trabalhou mais 7 anos depois para poder ficar com Raquel, então 14 anos. E Raquel era a amada dele, e ela se foi, e desde então Jacó vivia numa tristeza danada. E um pai, quando vive numa tristeza danada, quando vive longe emocionalmente dos filhos, ele vai se distanciando de tudo e não vai percebendo as coisas que vão acontecendo dentro de casa. Conosco acontece isso. Presta atenção, quando você e eu vivemos, pais aqui, quando a gente vive momentos difíceis na vida, há uma grande possibilidade de a gente se distanciar emocionalmente dos nossos filhos, dos nossos cônjuges. E aí a coisa vai arrebentando e a gente não vai percebendo. Quando a gente vê, o negócio já melou tudo. Bem, José e Jacó, os filhos queridos. José e Benjamim, né? Jacó fazia meio que questão de deixar isso claro para os filhos. Então, quando eles se juntavam na ceia de Natal, né, o pedaço, a sobrecoxa do Chester era para o Benjamim, a outra sobrecoxa era para o José. Né? Quando era para dar um presente para os outros filhos, o pai comprava no Oiapoque, para o José e para o Benjamim, ele mandava trazer de fora. Era um negócio assim muito descarado. E eu não sei o que isso produziu na vida do José, porque José foi crescendo, e a gente vê no texto, na história da Bíblia, que José parecia ser na sua juventude um rapaz assim meio mala sem rodinha, porque sem alça você ainda carrega, com rodinha você empurra, né? Mas sem a rodinha aí você tem que... é difícil de você carregar o camarada. E José, dentro daquela família complicada na fazenda, ele era o cara que se autodenominou o supervisor dos irmãos. Sempre tem um dentro de casa da família assim, né? Que gosta de vigiar o que os outros falam e sai contando para o pai e para a mãe. E aí quando você vai conversar com o pai e com a mãe, o pai e a mãe já sabem de tudo. E você fala, quem foi que contou? Ah, foi o José. O José era o camarada que falava. E os irmãos foram pegando birra de José. E um dia os irmãos tiveram uma excelente ideia para acabar com esse negócio. Tinha tido uma festa de final de ano, o pai comprou para os irmãos tudo aquelas camisetas brancas, né, que compra num lotão assim, e deu para os irmãos de presente, mas para o José, não, cara, para o José, ele foi naquela loja, lá no BH Shopping, na loja mais cara, comprou uma camiseta colorida, daquela que quando você olhava de longe assim, você sabia, é o José que está chegando. E um dia, esses camaradas estavam pastoreando, cuidando do negócio da família, e de repente eles viram ao longe, imagina assim, eles olhando no campo, no horizonte, assim, de repente viu um pontinho colorido. Eles falam, é o José que está vindo. E quando eles avistaram que José estava vindo, porque José costumava dar essas aparecidas, de vez em quando, lá para ver como é que estava, assim, sabe com quem não quer nada, e aí, para você tomar um café e tal, ver como é que vocês estão, como é que está a família, como é que estão os meninos, com saudade de vocês, nunca liga, mas de vez em quando aparece. E aí os caras falam, esse cara vai vir e a gente vai ter que dar um jeito nisso. Tiveram uma ideia, vamos dar um couro no José, vamos dar um couro, depois nós vamos matar o José. Tem algumas coisas nas nossas famílias que elas têm potencial para progredir rapidamente. O que era uma simples rusga vai virando um ódio mortal. E eles decidem, então vamos matar José. Mas daí tem um irmão que é mais ponderado. Acho que é o Rubens, é o irmão mais velho. Ele fala assim, não gente, vamos fazer o seguinte, aí não, né? Vocês estão pegando pesado demais, não vamos matar o camarada não. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um couro nele, vamos jogar ele numa vala aí, deixar ele
passar uns apertos, quem sabe ele muda. Toparam, pegaram José. Ô José, chega aí, meu brother e tal, como é que você tá? E já juntou, um passou o rodo, o outro já saiu de pau em cima dele, deram um couro nele e jogaram ele dentro de uma vala e deixaram ele preso lá. O Rubens era o melhorzinho. A ideia dele era joga na vala, daqui a pouco quando ninguém estiver aí eu venho, solto ele e a gente continua em paz. Mas o Ruben deu uma vacilada e os irmãos tiveram uma outra grande ideia. Vamos fazer o seguinte, vamos vender o José? Vamos ganhar um dinheiro com ele? E de repente, naquele dia, por coincidência, estava passando uma caravana de mercadores e eles pegaram José, o seu irmão, aquele com quem eles viveram durante alguns anos, comeram na mesma mesa, dividiram a cama, talvez, o quarto. Mas a amargura tinha chegado a tal ponto no coração deles que eles não se importaram em tratar o seu irmão como um objeto. Venderam o seu irmão. O seu irmão foi vendido quando Rubens chegou, viu que o irmão não estava lá, falou: o que vocês fizeram? Como é que nós vamos explicar isso para o nosso pai? E aí que entra a semelhança dos irmãos com o pai. Porque o pai é um cara que sabe passar a perna. E os filhos, claro, foram vendo o pai ao longo da vida e foram aperfeiçoando o dom. Chegaram no pai e disseram: pai, você não sabe o que aconteceu? Uma fera do campo nos atacou enquanto trabalhavas e ela pegou José e levou José e arrastou José. E aqui é o que sobrou do seu filho, a roupa dele cheia de sangue, que eles tinham matado um animal e sujaram a roupa do José com o sangue e falaram para o pai: pai, ó, seu filho morreu, acabou, já era, sentimos muito, pai. Essa é uma família chamada família do povo de Deus na Bíblia. Imagina se fosse do diabo. O que não ia acontecer? Esses camaradas venderam o seu irmão e pegaram o seu pai que estava idoso e enganaram o seu pai, pensando: puxa, nos livramos de um problema, mas agora eu não sei como é que eles iam dormir pelas próximas décadas. Pois bem, a história vocês já conhecem, eu não vou me ater aos detalhes, porque eu quero chegar no ponto final da história de José, que é importante. O José foi vendido ao Egito como escravo, uma nova vida, não no sentido bom. O José agora, que antes era o filho de um rico fazendeiro, criado num lugar de conforto, agora ele está sendo negociado como um objeto. Ele está tendo que vestir roupas que ele nunca vestiu antes, comer coisas que ele nunca comeu antes. Ele está tendo que vivenciar circunstâncias que ele nunca vivenciou quando estava na casa do seu pai. Ele agora não era mais o supervisor dos seus irmãos, ele agora era um escravo. E ele foi sendo vendido até que um homem da casa de Faraó, um homem de confiança, um chefe da casa civil, um ministro de Faraó, comprou José. E José foi trabalhar para esse camarada chamado Potifar. E esse camarada começou a ver que José trabalhava bem, que José era jovem, apesar de ter alguns desvios de caráter, ele trabalhava muito bem. E ele foi ganhando a confiança até que o Potifar deixou o José ser o governador da sua casa, o administrador da sua casa. E ó, vai vendo, porque isso é um passo muito importante na vida de um cara que Deus está transformando e mudando para usar na história. Você sabe o que José vai governar daqui a alguns anos. Mas ele começa governando a casa de uma autoridade do Egito. Bem, deu um problema lá, a mulher do camarada começa a dar em cima de José, ele não quer, ele não quer, ela vai tentando, vai mandando mensagem, vai mandando nudes, vai dando umas cantadas nele. E ele fala: não quero, ela fica doida, porque ela é, aos olhos dela mesma, ela é irrecusável. E o José, um dia ela arma para eles ficarem sozinhos dentro de casa. O José tenta resistir de novo, aí ela faz um barraco, diz que ele tentou estuprá-la, que ele tentou violentá-la. O José sai correndo, os caras vão, buscam ele, prendem José. José é acusado de abuso sexual, tentativa de estupro, vai para a cadeia. Caramba, já não bastava os irmãos terem vendido ele? Aí ele começa a reconstruir a vida. E agora ele é acusado injustamente de assédio sexual? Beleza, vai para a cadeia. José na cadeia continua trabalhando, fazendo o melhor que ele pode. É engraçado, José, apesar de ele ter esse negócio de ser cagueta, eu não sei, essa palavra existe aqui em Minas, cagueta? Dedo duro. Né? Ele é um cara que trabalha bem.
Ele é um cara que faz as coisas com excelência. E mesmo na prisão, numa situação pior ainda, porque agora ele tem um crime sobre ele, ele faz as coisas direito, ele ajuda o chefe da carceragem a cuidar dos prisioneiros, ele faz a logística, faz uma planilha, monta um planejamento para a prisão funcionar melhor, e ele começa a ficar tão bem que o carcereiro começa a falar assim, é o seguinte, cara, vamos botar esse cara para trabalhar para nós e a gente só vem aqui, bate o ponto, recebe nosso salário e deixa o José cuidar. E o José cuidava muito bem desse negócio. E aí um dia o José interpreta o sonho de 2 dos prisioneiros que tem lá, um padeiro e um copeiro. E o sonho dos 2 se cumpre. O problema é que um foi morto pelo rei e o outro foi restaurado à posição de copeiro do rei. E aí ele fala para esse camarada assim, olha, você que é o copeiro, o rei vai te colocar de volta na função que você tinha antes, que era de copeiro. Não esquece de mim, hein, meu? Não, beleza, é nós, mano, deixa comigo. Mas se estiver lá, eu falo de você para o rei. Dá um currículo seu aí que eu entrego lá nos recursos humanos do rei. Passaram-se, até aí, desde que José já tinha sido vendido, tinha se passado 9 anos. 9 anos. Ele fica mais 3 anos na cadeia. E nada de ninguém se lembrar dele. 12 anos. Onde você estava 12 anos atrás? 2007. Imagina você viver uma situação de vida que vai sendo piorada cada vez mais nos últimos 12 anos. E você lá perseverando. Um certo dia, o rei tem um sonho, aí ele está conversando, e o copeiro é aquele camarada que está lá assim, e todo mundo pensa que ele não está ouvindo nada, mas ele é que nem Rebeca e Sara, lembra que eu contei as 2 semanas atrás? Elas estão lá, mas elas estão ouvindo, elas estão com os olhos e o ouvido atento a tudo que está acontecendo ao redor. E ele escuta do rei falando sobre o sonho. E ele fala, olha, tem um cara na prisão que sabe interpretar. Chamou José, o rei, o faraó curtiu, falou, cara, então beleza, a tua interpretação, ela vai me ajudar a administrar o Egito, porque agora eu sei que o Egito vai passar por 7 anos de fartura e depois mais 7 anos de escassez. Preciso de alguém para administrar esse negócio. E o José em nenhum momento falou assim, eu posso ser esse administrador, você pode me tirar da prisão, né? Começando a me tirar da prisão, e eu posso te ajudar. Não, José falou, olha, o rei, se você quiser lidar com isso aí, eu vou te dar a interpretação do sonho e vou te dar a solução. A interpretação é, você vai passar momentos bons e depois momentos muito difíceis, você precisa se preparar para isso, senão o teu país vai entrar em colapso, em caos, todo mundo vai morrer. Então você precisa achar um camarada que saiba administrar bem esse negócio. Bem, José tinha 12 anos de administração da casa de Potifar e depois mais alguns anos de administração penitenciária. Sem contar a administração que ele fazia por conta própria na casa do pai. E aí José, então, é nomeado por Faraó governador do Egito. Imagina, José naquele momento, depois de 12 anos, sem ver os irmãos, sem ter notícias. Porque José não tem a nossa facilidade de hoje. Se fosse hoje, sabe o que José ia fazer? A primeira chance que ele teria de olhar no computador, ele ia buscar lá no Instagram. Rubens, Judá, procurar o Instagram dos irmãos para ver como é que estão os irmãos. Como é que tá? Mas não tinha esse negócio, ele não sabia, estava vivo. Não sabia o que tinha acontecido com esses camaradas. E ele poderia, como primeiro-ministro do Egito, a primeira coisa que ele podia ter feito é fazer o seguinte, cara, vamos achar esses caras, bota o serviço de inteligência atrás desses camaradas, eu quero conversar com esses caras. Mas não, José foi, fez o teu trabalho, passaram-se 7 anos de fartura e depois começaram 7 anos de escassez. Vamos fazer a conta? 12 anos na cadeia, mais 7 anos de fartura, dá quantos anos? 19 anos. 19 anos... Mas, vamos botar aí mais uns 2, 3 anos de escassez, 22 anos. Então, olha só, 22 anos depois, José está lá fazendo o seu trabalho e, de repente, surge no horizonte 10 camaradas. Por quê? Porque o Benjamim, o irmão de sangue dele, tinha ficado com o pai na terra dele. Surgem 10 camaradas que vem com as suas malas, vem com os seus animais para poder levar, comprar alimentos e levar para a sua terra. José já não é mais aquele camarada que parecia com os irmãos fisicamente. José já não usava aquelas roupas mais.
José agora é um alto oficial do Egito. Mas ao longo de 22 anos, aquele cara impetuoso, que era um cara afoito, um cara que dedurava os irmãos, em 22 anos, passando por tantas dificuldades, ele aprendeu a depender de Deus. E ele tinha certeza de uma coisa: se antes ele achava que ele era Deus, agora ele tem certeza que ele não é. Porque ele viu de onde Deus o tirou e viu aonde Deus o colocou. E a Bíblia relata assim que José, de uma maneira muito calma, ele observa os irmãos. Os irmãos chegam, os irmãos não o reconhecem. Você já pensou que prato cheio, meus queridos? Quantos de nós conseguiríamos lidar com tanta tranquilidade numa situação assim? Quantos de nós conseguiríamos ser frios, ao ponto de não tomar as rédeas da história e falar: agora eu vou fazer justiça com as minhas próprias mãos, porque agora eu tenho o poder, eu tenho a força. José recebe os irmãos, vende para eles, manda os seus funcionários colocarem um pouquinho mais de comida na bagagem deles. E José começa um processo de reencontro com a sua família, que vai ser um tanto doloroso. Um processo que eu e você muitas vezes fugimos desse processo, do reencontro com a nossa família. Bem, eu saí de casa com 17 anos. Deixei meu pai, minha mãe e um irmão que estava lá. Eu sempre fui um cara muito desprendido de família, de boa, mas não porque eu não amo. Eu sempre consegui ficar 2, 3 anos sem aparecer por lá, ligando, né? Sempre achava que lidava bem com isso. Isso tem mudado nos últimos anos. Eu tenho sentido mais falta da minha família. Eu tenho sentido mais falta de estar perto da minha irmã, dos meus outros 1, 2, 3 irmãos que eu tenho. Eu tenho sentido falta de ficar perto dos meus sobrinhos. Eu sei, eu estou cheio de sobrinho aqui na igreja. Mas eu tenho sobrinha de 27 anos, pô. Né? Você pega uma moça de 27 anos chamando você de tio, cara. Né? Fantástico, mas não posso conversar, não posso estar junto, não posso dividir os momentos e tal. Tenho outros meninos também de 20 e poucos. Meus sobrinhos já estão grandes, não tem mais sobrinho pequenininho. Eu lembro, tem só em Curitiba, né, com o Altamir. Mas os outros irmãos que são por parte do meu pai, apenas, meus sobrinhos são grandes. Eu tenho um sobrinho que eu perdi também, ele tinha 21 anos quando ele morreu. Então, eu sinto saudade desse negócio. Eu sinto esse negócio de saudade de almoçar na casa da minha mãe, do meu pai, passar o domingo com eles às vezes. Não que passar aqui não seja legal, não que passar, né, o Charles e a Silvia sempre tem chamado a gente para comer lá com eles lá no domingo, e muitas vezes é um renovo para a gente, porque lá é família, né? Família italiana, os caras falam, né? E é muito legal, mas tenho sentido vontade cada vez mais de estar perto dos meus pais. Esse reencontro com a família é importante. Em algum momento, se você tem desprezado isso, você vai ser desafiado a voltar para os seus pais, a voltar para os seus irmãos, para os seus sobrinhos. Então, esse é só um detalhezinho. O José ele tem que fazer esse processo de reencontro agora. E aí, quem conhece a história de José sabe que até ele se revelar aos irmãos, ele faz uma espécie de joguete com eles, para verificar se esses caras estavam arrependidos mesmo ou não. Porque durante um desses encontros, ele entende o idioma dos caras. Os caras não entendem o idioma que José fala. Então José está com eles e os caras estão falando: pô, será que Deus agora vai nos castigar pelo que a gente fez com José? Né? E ele está escutando, ele está entendendo, mas os caras não entendem. O José de vez em quando é meio rude com eles. Diz para eles assim: vocês vieram de onde? Não, nós viemos de Canaã. E o que vocês vieram fazer aqui? Não, nós viemos comprar comida. Pô, maior crise geral, recessão, nós viemos comprar comida. E o José fala assim: não sei não, hein? Eu acho que vocês vieram espionar a terra. E os caras começam: não, pelo amor de Deus, seu faraó. Não, a gente não veio espiar. Não, eu acho que vocês vieram espiar a terra, sim. Meu serviço de inteligência detectou movimentações estranhas na conta bancária de vocês. Vocês estão fazendo alguns negócios estranhos aí. Eu acho que vocês vieram espionar a terra, vocês vieram roubar a nossa coisa. E aí os caras começam a entrar em desespero: não, pelo amor de Deus, não foi isso, meu pai está...
Pai está vivo ainda. Meu pai está vivo lá, se você prender a gente aqui, meu pai vai ter um infarto lá, ele não vai conseguir mais viver. E aí tem uma hora que José fala, vocês têm mais irmãos? Sabia que estava faltando um camarada. Tem o Benjamim. O Benjamim é o caçula, que nasceu na velhice do nosso pai, é quase neto do nosso pai. E cadê ele? Não, traz ele aqui. Não, pelo amor de Deus, meu pai ama demais esse moleque. Enfim, o José vai fazendo um joguetinho com eles, que eu não sei até que ponto isso é bom, não vou julgar esse mérito. Mas o interessante é que tem algum momento dessa história, depois se você quiser lê a partir do capítulo 30 de Gênesis, e você vai ter a história de José completíssima. Mas em algum momento, depois de algumas indas e vindas dos irmãos, José chama eles um dia para jantar com eles, almoçar com eles. E aí, no meio do almoço, o José olha para eles e fala assim, gente, vocês têm mais irmãos? Eles falam, tem o José, um irmão nosso que faleceu. E ele olha para os caras e fala, então, eu sou José. E aqueles caras olham para José como quem não acredita no que estão vendo. Um choque. José chora. 22 anos depois, com uma amargura no coração, que foi se dissipando ao longo da vida, José tem a capacidade de olhar para os seus 10 irmãos que o venderam e que o maltrataram, e ainda chorar diante deles, de alívio. Que bom que eu tirei esse peso de mim. Fala para mim, e o papai? Ainda continua aquelas manias dele? De esconder as coisas? E o papai? Ainda gosta de assistir o jogo dele, tomar o chá dele, tomar a cervejinha dele? Papai, como é que está o Benjamim, gente? Como é que tá? Não, vamos trazer esse turma de volta, todo mundo para cá. E aqueles 10 irmãos começam a olhar e caramba, meu, que fria. Depois de 20 e poucos anos, parece que voltou. Deus agora vai nos cobrar por isso. Interessante. Quando você começa a andar com Deus, e você começa de fato a entender quem é Jesus, e o amor de Deus que é revelado em Jesus, porque Jesus é a expressão de Deus. Deus não dá para você vê-lo, não dá para você encaixotá-lo, não dá para você dizer ele é assim, assado. Deus não dá para você desenhá-lo. Deus não dá para você defini-lo. Deus é indomável. Não adianta você querer pegar Deus e colocar Deus numa caixinha para ele agir do jeito que você quer que ele age. Você é católico, você é evangélico, você tem as suas mandingas, as suas simpatias, as suas palavras mágicas. Esquece. Você não consegue controlar Deus, você não manipula sagrado coisa nenhuma. O Deus que nós conhecemos é revelado na pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus Cristo, se você quer olhar para Deus, você olha para Jesus. Você vai saber como é que Deus é com as pessoas. Olha para Jesus, como é que ele tratava as pessoas. Você quer saber como é que é o temperamento de Deus? Olha para Jesus. Você quer saber como é que Deus usa os critérios para julgar as pessoas? Olha para Jesus. Você quer saber como é que Deus lida com o dinheiro? Olha para Jesus. Você quer saber como é que Deus vê a sexualidade humana? Olha como que Jesus tratava com a sexualidade. Como que Deus vê a família? Olha para as palavras de Jesus. Como é que Deus trata os seus inimigos? Olha para Jesus, como que Jesus tratava os seus inimigos, e você vai saber quem é Deus. Então, Deus não dá para você encaixotá-lo, Deus não dá para você manipulá-lo. Você tem que olhar para Jesus. E quando você começa a andar com Jesus, você começa a perceber quem você é. E quando você começa a perceber quem você é, você começa a perceber também quem Deus é. Se você está andando com Jesus, e você não está percebendo que você é alguém pecador, cheio de defeitos, cheio de limitações e imperfeições. Se você está andando com Jesus e não está percebendo as presepadas que você está fazendo na vida, as decisões mal tomadas, você não está andando com Jesus. Você está andando com um Deus que você criou na sua mente e que é um Deus à sua imagem e semelhança. Porque quando você começa a andar com Jesus, ele começa a te mostrar duas coisas. Quem você é e quem você não é. Quem você é?
pior do que você jamais imaginou. Quem você não é? Alguém que não pode ser amado por Deus. Ele te ensina, você é pior do que você jamais imaginou, mas ao mesmo tempo você é mais amado do que você jamais esperou. E quando você entende isso, e você olha para os seus defeitos, a única maneira de você lidar com os seus defeitos e crescer é aceitar quem você é, mas é aceitar também que a graça de Deus pode te conduzir por um outro caminho. Isso vai levar um tempo. Mas o que você precisa e eu e você precisamos é topar a caminhada. E não esperar que num culto, numa reunião, num chororô que você dá, num momento de empolgação você vai ser transformado. Não. Teu compromisso tem que ser, beleza, vou seguir Jesus. Vou continuar andando com Ele. O José está andando pelo menos por 20 e tantos anos. Sob pressão. E com Deus. E ele chega a um ponto que ele percebe quem ele é. Ele não precisa tomar a rédea da vida dele e se vingar dos seus irmãos. O José manda chamar os irmãos. E aí, os irmãos trazem todo mundo, traz a família toda. É que nem quando o pessoal vai para os Estados Unidos. Legal. Faz a vida lá, depois leva todo mundo legal para lá e vamos levar a correria, todo mundo para lá, filho, cachorro, leva todo mundo. Passou-se os anos, José viveu 110 anos, o pai dele morreu. E antes do pai morrer, o pai teve uma conversa séria com José e falou, José, ó, deixa eu falar uma coisa para você, não me deixa enterrado aqui no Egito, não, porque eu não sou daqui, eu sou lá de Canaã. Então quando eu morrer, você promete para mim que você vai me enterrar lá em Canaã? José, claro, meu pai. Só isso, pai? Só isso? Só isso, filho. Tem mais nada não, pai? Não tem mais um pedido? Não, só isso, me enterra em Canaã. Beleza. O pai morreu. Se você ler o texto de Gênesis, vai ver que José chamou todo mundo, fez uma procissão, um negócio solene, cara. Chamou os órgãos oficiais, chamou soldado, cavalo, pegou os irmãos e bora para Canaã sepultar o nosso pai. Quando chega em Canaã, eles fazem o culto fúnebre do seu pai. Então, foi uma história emocionante, não foi? Pô, os caras venderam o irmão, depois de 20 e poucos anos o pai acha o irmão, e o pai, né, se não teve um infarto quando ele morreu, quase teve um infarto quando se descobriu que o filho estava vivo. Uma história emocionante. Eles enterram o pai e choram e vamos, vida que segue. Voltam para o Egito. Quando eles chegam no Egito, os 10 irmãos de José, que ainda não tinham tido essa experiência de caminhar com Deus, experimentar a graça de Deus, têm uma grande ideia. Depois de sepultar Jacó, José voltou para o Egito com seus irmãos e com todos que o haviam acompanhado. Uma vez que seu pai estava morto, porém, os irmãos de José ficaram temerosos. E medo é um trem que nos atrapalha ao longo da jornada com Jesus. Medo é um negócio que nos impede muitas vezes de estabelecer de vez as relações. A gente fica com medo de não dar certo, aí a gente rompe. A gente fica com medo de não suportar, e aí a gente rompe. A gente divorcia, a gente vai embora dos pais, a gente deixa os pais, a gente rompe com os amigos. Medo por antecipação. Eu nem sei do que vai acontecer, mas eu já estou com medo, então melhor eu nem seguir em frente. E eles ficaram temerosos e disseram, bem, agora que o nosso pai morreu, né, o José vai mostrar sua ira e se vingará de todo o mal que lhe fizemos. Caramba, bicho, no dia que esses caras almoçaram com José, José olhou nos olhos dele e falou assim, fica tranquilo, rapaziada, eu não vou matar ninguém, eu amo vocês. Deus é que fez todo esse negócio. Não, José, por favor, olha, fica com a gente, não deixa a gente, né, a gente estava errado naquela época, a gente era moleque, a gente não sabia. E José garantiu para eles, fiquem tranquilos. Mas depois de alguns anos, lá vem esses caras ressuscitarem um defunto que já estava enterrado. Por isso, por causa do quê? Desse medo, eles começaram a tentar manipular a situação de novo, igual o pai. Igual aprenderam com o pai. Por isso enviaram a seguinte mensagem a José. José, antes de morrer, a gente estava conversando com o nosso pai, sabe? E o nosso pai mandou um recadinho para você. Está aqui, ó, o bilhetinho. Está escrito a letrinha dele, não é? Ele mandou escrever para você a bilhetinha, mandou entregar para você, assinado, ó, Jacó. Por favor,
perdoe seus irmãos pelo grande mal que eles lhe fizeram, pelo pecado que cometeram ao tratá-lo com tanta crueldade. José, de novo, tem que exercitar a frieza. Ele está lendo esse bilhete e está pensando, puxa, eu conversei tantas vezes com meu pai antes dele morrer, e ele nunca me disse nada disso. Só pediu para eu enterrar ele em Canaã. Beleza, vamos lá. E os irmãos continuam, por isso, José, já que o pai pediu, nós, servos de Deus e do seu pai, e aí começa, a manipulação de novo. Suplicamos que você perdoe o nosso pecado. Quando José recebeu a mensagem, começou a chorar. Por que José chorou, gente? Ele chora quando ele encontra os irmãos, e agora ele chora de novo quando os irmãos acham que ele vai se vingar deles. Eu acho que José chora, porque ele pensa, esses caras não conseguiram olhar para 20 e tantos anos de história, o que Deus vem trabalhando na vida deles, eles não mudaram a nada ainda, eles ainda estão com medo. Irmãos, eu tenho aprendido um negócio muito interessante. Você quer saber o que Deus quer para a sua vida? Aprenda a olhar para o seu passado e perceber o movimento de Deus na sua história. Porque você é do jeito que você é por causa do passado. Você foi formado no passado. Mas, se você quer saber para onde Deus está te levando, o que Deus quer fazer através de você, aprenda a olhar os momentos que você viveu de altos e baixos. Como que foram os momentos que você saiu dessas circunstâncias. Aprenda a olhar para trás e ver quem foram os seus heróis. Se você não teve heróis, você não teve referência, então você continuou patinando. Aprenda a olhar para trás e ver como que foi esse movimento de Deus na sua vida. Aí você olha para você hoje e pensa, puxa, eu já tenho um pouco mais de experiência, eu sei agora para onde eu estou indo. Esses caras tinham que ter olhado para trás e pensado, puxa, a gente já tentou enganar o nosso pai uma vez, a gente tentou enganar o José sem saber que ele era José uma vez, e Deus foi bondoso conosco, e agora nós estamos tentando enganar ele de novo. Tem famílias que não mudam, depois de 30 anos continua a mesma coisa. São 30 anos de mentira e de enganação. São 30 anos de amargura, corroendo, separando pessoas, distanciando mães de filhas, de filhos, cônjuges. Mas não é esse o ponto. Depois que os seus irmãos fizeram o teatro, José começou a chorar. Eles se curvaram com o rosto no chão diante de José, dizendo, somos seus escravos. Mas José não, cara. José andou com Deus. José olha para esses caras e fala assim, eu não tenho medo. Não tenho medo de mim. E se o medo é algo que nos atrapalha na caminhada, a confiança é algo que nos leva para muito longe. Por isso que Deus olha para nós e diz, não tenham medo, eu estou com vocês. Não precisam ter medo de mim. Por isso que Jesus olha, venha a mim, não tenham medo. Porque Jesus é aquele José que foi vendido por nós. Mas ele nos perdoou. O José olha e fala, não tenham medo, por acaso sou Deus para castigá-los? Olha que interessante essa frase de José. Será que eu vou me colocar no lugar de Deus para fazer justiça com as próprias mãos? Quando eu não perdoo alguém, principalmente alguém da minha família, quando eu insisto em ficar punindo essa pessoa, quando eu insisto em mostrar, esfregar na cara do fulano que ele está errado, será que eu estou tomando o lugar de Deus? E estou fazendo justiça com as minhas próprias mãos? O José, ele fala, eu não sou Deus para castigar vocês. Vocês queriam me fazer mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Deus não é que Deus ele tinha o controle da situação no sentido de que ele pegou aquela besteira que os caras fizeram e transformou aquilo numa bênção para todo mundo. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Olha a consciência de José. Quando ele olha para as feridas que ele sofreu ao longo da vida, da parte da sua família, e ele consegue ver que por trás dessas feridas existia uma história que acontecia paralelamente muito maior, que era a história de Deus. Deus usando um homem para salvar uma nação de um período de fome. Queridos e queridas,
Por trás da sua história particular, pessoal, de vida, existe uma história maior, que é a história de Deus, usando você na história dele. E enquanto você continuar vivendo na sua história apenas, você vai viver com medo. Mas quando você começar a perceber que apesar de tudo de ruim que acontece contigo, existe uma história maior, e que o Deus dessa história maior, Ele não te perde, você vai conseguir sentir mais confiança. Continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Gente, eu não estou magoado com vocês, eu perdoo vocês. Vocês estão perdoados há muito tempo. Vocês não precisam ficar se sentindo culpados. Eu estou livrando vocês da culpa. Eu sei, vocês me fizeram muito mal, mas eu estou liberando vocês. Você segue Jesus? Você é discípulo de Jesus? Como é que você tem lidado dentro de casa com seus conflitos familiares? Você é alguém que oferece perdão? Ou você é alguém que, por causa que você tem a pessoa nas mãos? Porque quando uma pessoa está implorando para você, por favor, me perdoa, eu não faço mais, e se você fica, não vou, não, o que você fez foi muito ferido, você não sabe o que eu passei. Quando você fica assim, é porque não foi você, né? Pimenta no olho do outro é bom, né? É assim que a gente tem lidado? Temos nós o direito de castigarmos nossos familiares quando estes estão em nossas mãos? Temos o direito de pegar alguém na fragilidade emocional deles e dizer, você vai me pagar por cada coisa que você me fez. Nós somos Deus? Nem Deus fez isso. Por que nós achamos que nós podemos fazer? Bem, o que você faz? Se você já recebeu e já entendeu o amor de Deus por você, vai ser mais fácil de você oferecer amor aos teus familiares. Se você ainda não recebeu e não entendeu, vai ficar difícil. Talvez é por isso que alguns de nós ainda ficam segurando o perdão, porque a gente não entendeu como que Deus foi capaz de nos perdoar. Assim como os irmãos não entendiam como que José foi capaz de oferecer perdão a eles. Diz uma lenda que quanto mais você é perdoado, mais você ama. E essa lenda foi Jesus quem disse. Quanto mais perdoado você sabe que é, mais capacidade de amar você ganha. Quanto menos perdoado você acha que foi, menos você vai amar. O amor de Deus é capaz de nos curar. E nessa manhã eu não estou dizendo para você, volta para casa e perdoa os seus familiares. Nessa manhã eu estou dizendo para você, se você tem dificuldade com isso, se você ainda é tomado pela mesma culpa que os irmãos de José eram tomados, volta para casa e diz, Deus, me cura. Talvez nessa manhã você se sinta como essa mulher, que é considerada como uma mulher adúltera, né? Só esqueceram de trazer o homem com quem ela adulterou também. Então não é de hoje que a gente vê isso, mas era uma mulher que tinha tudo para dizer, Jesus, por favor, você não vai agora me punir, se vingar de mim. E ele fala, ninguém te condenou, eu tampouco vou te condenar. Vai e não peques mais. Mude a sua vida, cresça. Olha para a tua história, vê que hoje Deus te deu uma nova chance. Mas talvez você se sinta como o filho pródigo. E esse é um quadro de Rembrandt conhecido. Ali você vê o pai, aqui os funcionários da casa, talvez aqui o filho mais velho, recebendo de volta o seu filho. E olha o estado desse filho. Está vendo aqui? Ó? Um sapato tem sola, o outro já não tem mais. Olha como que ele está sujo.
Olha como que ele está humilhado. Ele é filho de um dos homens mais ricos da época. Mas alguns anos antes ele resolveu sair de casa e gastar toda a fortuna do pai. E o pai o esperou até o último momento. E o pai o recebeu de volta. Talvez era essa música que o filho cantou para o pai. Pai, eu já perdi conta de quantas vezes eu te desprezei. Pai, quantas vezes eu gastei o teu dinheiro à toa. Pai, quantas vezes eu fui arrogante. Mas pai, o teu amor me cura essa loucura. Talvez você seja um desses, ou essa mulher, ou esse homem prostrado diante de Deus nessa manhã, dizendo: me perdoe. E Deus talvez vai te dizer: ok, eu te perdoo. Vai e perdoe aqueles a quem você tem aprisionado no seu coração. Você não tem direito ou autoridade para fazer justiça a você mesmo. Deixa a justiça comigo. Eu sou justo. Porque se você for fazer justiça, você vai exceder. Eu consigo fazer justiça no limite. Que tal nessa manhã você voltar para casa e dizer: Deus, eu quero ter um coração mais quebrantado. Eu quero oferecer o teu amor que cura. Eu quero oferecer esse amor que cura. E esse amor que cura pode ser a sua vida, viu? Pode ser você abrir mão das suas razões. Porque Jesus abriu mão da sua vida por nós. Morreu pelos nossos pecados. E é por isso que quando nós oramos, Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas ou as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Deus está nos ensinando a sermos coerentes. Está dizendo: olha, sejam humildes a ponto de pedir perdão, mas também sejam confiantes a ponto de oferecer o perdão. Que Deus te ajude nessa manhã a ser alguém dentro da sua família como José, que une, que traz a paz, que traz a cura, derramando sobre cada pessoa na sua família, independente de quem seja, desde o seu cunhado até a sua sogra. Derrama sobre eles o amor que cura. E pode demorar alguns anos, mas você vai ver o que Deus pode fazer. Vamos orar? Jesus, nessa manhã, nos traz de volta à memória todo o caminho que nós temos traçado ao longo da vida e a maneira como o Senhor tem agido, como o Senhor tem nos ensinado, nos corrigido. Não deixa a gente sair daqui hoje achando que nada mudou. Pelo contrário, Senhor. Abre os nossos mentes e corações para a gente perceber o quanto nós deveríamos ter mudado e o quanto nós tivemos a oportunidade para isso. Nos perdoe de verdade, Jesus, porque a gente ainda insiste em alguns erros básicos. A gente ainda insiste em decisões e em rumos que nós já sabemos que não vão nos levar a um caminho de vida. Por favor, nessa manhã, derrama sobre nós do teu amor, perdoa os nossos pecados. Perdoa a nossa maneira vazia de viver. Nos aceita na tua presença através de Jesus. Nos cura da nossa culpa. Nos cura desse sentimento de medo, essa atitude de medo para com você, Jesus. Mas também prepara o nosso interior
para ser esse recipiente que vai derramar esse mesmo amor sobre outras pessoas que estão precisando do nosso perdão. Eu sei, Pai, é difícil para alguns aqui. O Senhor sabe a dificuldade que nós temos com isso. Mas essa é uma tarefa para o Senhor. A nossa tarefa é só derramar o amor. O que o amor vai fazer é contigo. Não deixa a gente sair daqui esperando chegar em casa e avaliar se a outra pessoa merece ou não o nosso perdão. Que nesse momento, pela fé, a gente possa tomar uma decisão de abrir mão, perdoar e deixar que ao longo dos próximos dias, meses e anos, o Senhor nos cure. Por favor, queremos cada dia mais parecer com Jesus, o nosso Mestre, o nosso Rei, o nosso Senhor, que nos perdoou quando ainda éramos pecadores, nos perdoou antes mesmo de nós tomarmos qualquer decisão de mudança e nos ofereceu esse amor que tem nos curado e nos alimentado ao longo da vida. Por favor, faz isso em nós. Faz dessa comunidade, dessa igreja, uma igreja perdoadora, uma igreja sem ressentimentos, uma igreja sem mágoas, sem amarguras. Faz dessa comunidade uma comunidade onde aqueles que estão arrebentados podem achar o teu amor que cura, Senhor, no nosso meio. A gente já perdeu as contas de quantas vezes nós não merecemos esse amor, de quantas vezes nós fizemos por desmerecer esse amor, mas nós sabemos que a única coisa que pode nos curar de volta é a tua mão nos estendida e nos recebendo de volta. É a tua voz dizendo: não tenham medo, eu vou cuidar de vocês. Faz isso em nós, hoje e para todo sempre. Amém.